Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, iniciando mais um ano letivo. Espero que vocês tenham tido boas férias. Estamos aí agora retornando, já descansados, né? E nessa nossa primeira aula, que fala sobre as potências. O ano anterior vocês estudaram potências, esse nós vamos relembrar e acrescentar algo, ampliar esse estudo, né? Vamos iniciar então? Olha só, nós temos aqui 3 elevado à quarta potência. Lembrando que esse número grande é a base, esse pequeno que fica aqui em cima é o expoente. E a base é o que nós repetimos, né? Então nós iremos repetir a base, que é o 3, quantas vezes? 4 vezes, né? Porque o expoente é 4. E o expoente diz quantas vezes repete a base. Vamos lá então? Então 4 vezes. Vamos ver como é que vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, depois que você repete 4 vezes, você multiplica, certo? Vamos multiplicar então. Aqui nós temos, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos uma base com sinal negativo, ou seja, a base é um número negativo. Então, ao repetir essa base, o sinal negativo acompanha. Entre parênteses, menos 5. Vamos repeti-la quantas vezes? 3 vezes, né? Então, vamos lá. 1, 2 vezes, 3 vezes. E agora você multiplica. Porém, lembrando que quando tem um sinal, nós fazemos um jogo de sinal. Aqui não tinha, mas aqui tem. Vamos lá então? Menos com menos dá mais. Lembra? Pois os sinais são iguais. Então, menos com menos dá mais. Aí, mais com menos vai dar menos. Certo? Então, aqui vai ser menos. E aí você multiplica. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Lembraram então como que faz? Você multiplica e o resultado que der multiplica o próximo. Ok. Vamos então para a letra C. Na letra C nós temos um sinal também, só que agora o sinal é positivo. Porém ele também acompanha um número. Então, entre parênteses, você coloca mais 12 vezes, né? Mais 12. E aí você multiplica agora. Mais com mais vai dar mais. Porque os sinais são iguais. Sempre dá mais. 12 vezes 12... 144, ok? Só lembrando, como que nós lemos essas duas potências? Aqui nós lemos 3 elevado à quarta potência. Quando é 3, o expoente, lemos cubo. Menos 5 elevado ao cubo. E quando é 2, lemos quadrado. 12 elevado ao quadrado, ok? Vamos ver agora aqui a letra D, E e F. Eu tenho aqui 10 elevado ao cubo. Se o expoente é 3, vamos repetir o 10 então 3 vezes. 1, 2, 3. E já vamos colocando o sinal de vezes aqui, tá? Vamos ver quanto que dá? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou seja, 10 elevado ao cubo vai dar 1000, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de calcular potência de base 10.
Eu fiz como fiz as outras, repetindo a base. Mas, quando a potência é de base 10, você pode fazer também dessa forma. Eu vou separar aqui. Você coloca o 1. Quem é o expoente? 3. Então é só colocar 3 zeros. 1, 2, 3. É o resultado. Então vai dar 1000, ó, dá o mesmo resultado. Tá bom? Então tem as duas maneiras de fazer quando for potência de base 10. Ou repetindo a base. E a outra forma, vocês entenderam? Coloca o 1. Se o expoente é 3, coloca 3 zeros. Se for 2, coloca 2 zeros. Aí já é o resultado. Tá bom? E concluindo, nós vamos ver esses dois casos. Vamos fazer a letra F, eu vou deixar esse por último. Só que esses dois, agora que eu percebi que eu já coloquei o resultado, né? Mas tá bom, ó. 8 elevado à primeira potência. Você já sabe qual é a função do expoente? Dizer quantas vezes repete a base. Se o expoente é 1, então repete a base uma única vez. Então o resultado vai ser 8 mesmo, tá bom? Porque repete só uma vez. Não precisa multiplicar. E se o expoente é 0, repete quantas vezes? Bom, se o expoente é 0, não repete a base nenhuma vez. Veja que o 15 não apareceu. Porém, também não pode ficar sem resultado. Então, sempre que em uma potência o expoente for 0, o resultado é 1. Esse resultado ele é encontrado quando nós trabalhamos com divisão de potência de mesma base. E ali mostra por que dá 1. Tá certo? Então, sempre que o expoente é 0, o resultado é 1. Tá bom? Então, nós fizemos aqui esse primeiro bloco de questões que são potências mais simples, as quais vocês já conheciam, tá? Então, a princípio, foi só para relembrar. Agora, vocês vão saber e aprender como trabalhar com potência com expoente negativo, tá bom? Então, aqui já é outra situação, certo? Potência, aqui ó, potência com expoente negativo. O que é que nós vamos fazer? O que é que muda se o expoente é negativo? Vamos começar pela letra B. Vou deixar essa por último. Por exemplo, eu tenho aqui 2/3 elevado a menos 3. Então, se o expoente é negativo, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a base. Se era 2/3, aí vai ficar 3/2. Certo? Então, é isso. Sempre que o expoente é negativo, você vai inverter aqui, ó. Se era 2/3, fica 3/2. E o que fazemos com o expoente? Depois que nós invertemos, o expoente que era negativo vai ficar positivo. Tá certo? Mas aí ele continua aqui em cima, ó. Só que agora ele é positivo. Tá bom? E aí? Agora resolve normalmente como foi na questão anterior. Repete a base e depois multiplica. E essa base nós vamos repeti-la quantas vezes? 3. 3 vezes. Então vai ficar 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Vamos ver quanto que dá? Agora que nós temos uma multiplicação de frações. É potência de uma fração. Então multiplicamos o número de cima primeiro, depois o de baixo. Lembrando que em uma fração o número de cima é chamado de numerador, o de baixo é denominador. Vamos lá então. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? 27. Agora multiplicamos o denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, não é difícil, tá?
Mas vamos dar continuidade com outros exemplos aqui, ó, esses dois exemplos, tá? Eu tenho a letra C e a letra D. Eu vou fazer primeiro a letra D, certo? A letra D. Novamente, se o expoente é negativo, eu vou inverter. Se era 1 sobre 7, vai ficar 7 sobre 1. E aí o expoente que era negativo fica positivo. Lembra que eu falei aqui na questão anterior? Quando você inverte a base, o expoente fica positivo. Agora é o seguinte, quando o denominador é 1, não se usa, tá? Você pode verificar que se você pegar um livro de matemática, você nunca vai ver uma fração com denominador 1. Quando é 1, aí não precisa colocar, deixa só o 7, certo? Então, como aqui é 1, vou repetir o 7 quantas vezes? Apenas uma vez. Então, esse aqui é o resultado, certo? Ou seja, 1/7 elevado a menos 1 é igual a 7, tá? Agora vamos aqui, ó. Menos 5 elevado a menos 1, tá? Menos 5 elevado a menos 1. Novamente, se o expoente é negativo, eu vou inverter. Lembra que eu falei que inverte? Mas a pergunta é como que eu vou inverter se aqui não tem? É o mesmo caso inicial. E agora que eu percebi que eu não fiz o primeiro caso, eu vou voltar lá com vocês depois. Mas olha aqui, quando não tem o número de baixo, é 1. Então se você vai inverter, se era 5 sobre 1, vai ficar, esse sinal de menos aqui repete, vai ficar 1 sobre 5, ok? Então se lembre, quando o expoente, ou melhor, o denominador é 1, aí não se usa, mas aí na hora de inverter ele fica aqui em cima, porque se era 5 sobre 1, vai ficar 1 sobre 5. E o expoente que era negativo fica o quê? Positivo, ok? Agora você resolve aqui, ó. Quantas vezes eu vou repetir essa base? Quem é o expoente? 1. Ou seja, uma vez. Então o resultado vai ser a própria base aqui, ó. Menos 1/5. Então veja que eu não repeti o parênteses, porque aqui já é o resultado, então não precisa. Ok? Vamos voltar naquela letra A. Essa letra A é o seguinte. É semelhante a essa letra C que acabamos de fazer. Expoente é negativo, então nós vamos inverter. Aí você pergunta, mas inverter como se não tem nada embaixo? Quando não tem embaixo é 1, se lembre. Então se era 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. O expoente que era negativo fica positivo. Agora vamos repetir a base. Eu repito essa base quantas vezes aqui? Eu repito 2 vezes, porque o expoente é 2. Então vai ficar 1/3 vezes 1/3, certo? Repete essa base 2 vezes, porque o expoente é 2. E agora você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Ok? Então é isso. Está resolvido. Então, se você não sabia, agora você fica sabendo como resolver potência com expoente negativo. Ok? Então, se tiverem dúvida, revejam o vídeo 2 ou 3 vezes, se for necessário. E se persistir a dúvida, estou à disposição. É só me procurar, ok? E fazer suas perguntas.